Bom dia, na santa, bendita e gloriosa paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para dar sequência numa série Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos para a nossa leitura no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 4 ao 6, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa salvação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Partindo dessas escrituras, nós podemos ver que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? E um só Deus. E a palavra de Deus é perfeita, pura, inadulterada. Passa até os céus e a terra, e esta palavra não há de passar. E como sabemos também que não devemos torcer as escrituras, né? Que a palavra diz que alguns torcem as escrituras para a sua própria perdição. Então nós devemos falar como a palavra fala, né? E eu quero mostrar aqui aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, telespectadores, aqui no livro de 2 Coríntios, Paulo falando do ministério do Espírito, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, nós sabemos que é bom estudar, aprofundar, buscar conhecimento, né? Lá no livro de Oséias disse: o meu povo foi destruído por faltar de conhecimento, né? E diz logo em seguida: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, né? Mas Deus não é um objeto de estudo. Você não alcança por mérito humano, por intelecto, por capacidade própria. Nós alcançamos Deus. Primeiro nós temos que ser sedento por vida, que Deus fez o homem sedento para ele saciar em Cristo, a fonte, né? O manancial de água da vida. Mas o homem ignorante, ele busca saciar em outras fontes, nunca se satisfaz. E até religiosos, né? Às vezes falta a revelação da palavra, a humildade para buscar esta fé perfeita na fonte perfeita, na fonte correta, que é Cristo. E Paulo disse aqui, segundo aos Coríntios 3, somente o verso 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito Santo, porque há vários espíritos sedutores, enganadores, né? Corruptores, mas quando é o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E como Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
E 2 Pedro 1,20 diz que nenhuma escritura é de particular interpretação, né? Não é de particular interpretação. Nós podemos estudar teologia para usar a teologia, mas não para essa teologia nos usar e nós confiar tanto na letra, que a letra interpreta, mas o Espírito revela, né? Jesus disse para Pedro: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que Jesus falou ali, é a revelação. Nenhum sabia quem era. Um diz que tu és Elias, João Batista, um dos profetas, e vós, quem dizeis que eu sou? E nenhum também dos apóstolos responderam, mas Pedro, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra da revelação, do assim diz o Senhor, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, 1 Pedro 1,20, nenhuma profecia é de particular interpretação, né? E Jesus Cristo é o único lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, né? Ele colocava o nome dele ali no tabernáculo, no Velho Testamento, coisas provisórias, mas até que viesse Ele mesmo, criou um corpo de carne para Ele habitar. Nós vamos ver aqui, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Nós vamos entrar nos vídeos que virão, quem é Deus e qual é o seu nome. Nós vamos entrar, vamos aprofundar nisso aí, né? Então, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A dificuldade, as divisões entre trinitarianos, outros unicista, mas unicista que não é o original dos apóstolos, porque não pode ver o Pai do Filho. Outros é dualista, é o Pai e o Filho, duas pessoas distintas. Trinitarianos, três pessoas distintas. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que há um só Deus, como nós lemos no livro de Efésios 4. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. E ouça, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Deus disse lá no Velho Testamento: fora de mim não há, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, quando ele veio, nós podemos provar que foi o Jeová feito carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel não é segunda pessoa conosco, é Deus conosco. Paulo não andou com Jesus aqui antes da cruz, antes Jesus aqui em carne humana, mas depois da morte, sepultamento e ressurreição, ele encontrou com Paulo no caminho de Damasco e ele voltou a ser aquela coluna de fogo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue, né? Então nós podemos ver, o segredo está nisto, ver o Pai no Filho, né? Nós vamos ler aqui São João,
não sou eu que faço as obras, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu já vi estudantes bíblicos, teólogos, pregadores, citar as Escrituras erroneamente, dizendo que Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele não disse isso, ele disse que ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Aí nós vamos ler aqui uma escritura de São João, capítulo 14, do verso 6 ao 10, com bastante meditação, né? São João 14, do 6 ao 10 aqui, para não ficar muito longo, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse vai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Pai porque gerou. Se o Pai é o Espírito Santo, a Bíblia afirma isso, Mateus 1, né? Que Maria concebeu do Espírito Santo. Então o Pai é o Espírito Santo. O Espírito não tem carne, não tem osso, não pode ser visto, não pode ser apalpado. Ele criou um corpo, um tabernáculo de carne. Nós vamos ver, corpo me preparaste. Parece que eu tinha colocado essa escritura aqui, né? Sacrifício não quiseste, sacrifício de bodes, ovelha, gado, mas corpo me preparaste. Preparou um corpo que é Jesus Cristo. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, veja bem, um próprio discípulo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Disse-lhe Jesus. Jesus não disse o Pai está lá e eu estou aqui. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou... Aqui é o 11, né? Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele não fazia nada se primeiro não ouvisse o Pai fazer. O Espírito Santo, né? Estava nele. Certa vez ele curou um lá no tanque de Betesda e tinha muitos enfermos ali, mas ele teve a direção para curar aquele. Ele não fazia coisa de si mesmo. Ele era totalmente homem também. E totalmente Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é um mistério de Deus. Nós podemos ver isso aí depois. A Bíblia não afirma que o mistério de Deus é 3 pessoas distintas. A Bíblia afirma que o mistério de Deus é Cristo. Colossenses 2, 1 Timóteo 3,16.
Então, como eu digo, afirmo, não está Jesus na divindade ocupando o terceiro lugar, o segundo lugar, como queiram. Está toda a plenitude da divindade em Cristo. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Né? Foi quando ele pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo nas águas. E Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, 10 dias depois, ele foi revelado, porque o Espírito guia em toda a verdade, com toda a segurança. Em Atos 2,38 ele respondeu àqueles que estavam sedentos por Cristo, por salvação: que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos muito da palavra de Deus e não podemos vos falar sem a inspiração e a unção do Espírito Santo. Mas quando vem do Espírito Santo, não há, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra, contra a verdade, contra a igreja do Deus vivo. Que Deus vos abençoe, que a palavra provoque sede de Deus, sedentos por vida. Eu li uma mensagem com esse título, Sedentos por Vida. Então que nós tenhamos sede, mais sede de Deus, para saciar no manancial de águas da vida. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.